certos sermões pregados e escritos por Richard Rogers, pregado em Westerfield, em Essex, tendendo diretamente para esses três fins. Primeiro, para trazer qualquer pessoa a amar para a verdadeira conversão. Em segundo lugar, para estabelecer todos os que são convertidos em fé e arrependimento. Em terceiro lugar, para levá-los adiante na vida cristã, para produzir os frutos de ambos, ao que estão anexados diversos sermões piedosos e eruditos de outros reverendo e fiel servo de Deus, o Sr. Samuel Wills, bacharel em divindade e falecido presidente do Synnex College em Cambridge, falecido tendendo também para os mesmos fins com diversos pontos particulares em ambos, lucrativos e adequados para estes tempos. O primeiro sermão, sobre Isaías capítulo 51, verso 1 a 2. Todos aqueles que têm sede, venha para as águas, e vós, que não tendes prata, vinde comprai e comei. Vinde, digo, comprai vinho e leite sem prata e sem dinheiro. Por que estender a prata e não o pão? E seu trabalho sim está satisfeito. Atendei-me com atenção, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite na gordura. Ver que ajuda muito na pregação, mostrar ao ouvinte ensinável o que se destina principalmente a ser ensinado a ele, para que ele possa ser impedido de vaguear e drobar seus ouvidos e mentes para o assunto, quando vir o que se destina a ser entregue. Portanto, mostre-lhes quais são as coisas que pretende principalmente lidar e falar nesses textos, e estas são, a saber, que tais pobres almas, como a maioria sim, e elas mesmas pensam ser odiosas a Deus e desprezíveis aos seus olhos, são por tudo o que têm em alta conta com ele e são queridas por ele. E estes são todos como os fome e sede do reino dos céus e de toda graça para guiá-los com segurança para lá. E ao contrário, aqueles que se abençoam e clamam paz, paz, e todas as coisas estão seguras com eles, e aqueles que a maior parte dos homens pensam serem felizes e amados por Deus, são amaldiçoados e abominados por ele. E tais são os inteiros e plenos que sentem pouco ou nada de errado, que os perturba muito ou fere suas consciências. Não pode de forma alguma ir bem com estes. Essas coisas eu proponho principalmente ensinar com todos os que serão penitentes a este conforme o texto der ocasião. Mas, no entanto, você deve entender que são os assuntos que o profeta também se propõe a ensinar com essas palavras que li. Caso contrário, meu ensino disse sem fundamento e garantia dele deveria ser de pouca utilidade. E para que eu possa mostrar que este é o seu significado completo, primeiro abrirei e desdobrarei as palavras que estou lá registradas, as quais, sendo discursos emprestados e não significando o que a letra e as palavras realmente importam, tornam um assunto mais difícil, e mais difíceis de serem compreendidos a menos que sejam abertos e esclarecidos. Devemos, portanto, saber que por sede, quando ele diz se houver sede, ele quer dizer desejo fervoroso e sincero. Por pão, leite, vinho e água, ele quer dizer a variedade de todas as coisas boas próprias para saciar a sede da alma e que são necessárias para preservar a vida espiritual. Por vir e comprar sem dinheiro, ele quer dizer receber gratuitamente e por nada pela fé uma oferta tão liberal. Assim, o sentido das palavras, em geral, em qualquer dificuldade, está sendo claro por ser facilmente entendido qual é o significado de todo o versículo. E é este: aquele que sente falta, necessidade do alimento da vida eterna e das graças da fé e esperança, perdão dos pecados, amor, paciência ou coisas semelhantes, se ele sentir tanta necessidade deles, eu digo que ele não pode ficar satisfeito sem eles. Ele pode, por mais indigno que ele se considere, livremente, confiantemente e com bom gosto de Deus, usufruar e participar de todos neles, assim como aqueles que compram a casa ou terreno em seu dinheiro, pode possuir o mesmo com segurança que o seu. Isso seja dito sobre o significado do versículo 1. No segundo, ele representa aqueles que entre o povo que, recusando as melhores coisas oferecidas por Deus, e que livre e voluntariamente não pouparam custos nem trabalhos por aquelas coisas que não eram lucrativas, e os exorta a se afastarem deste erro, e desiludir, e tomar aquele conselho dele que seria solidamente para seu benefício e conforto. Tanto para o significado, as partes podem ser apropriadamente estas duas. Primeiro, a grande oferta que Deus faz pelo profeta no primeiro versículo. Em segundo lugar, uma repreensão e uma exortação do segundo.
Feito o caminho e a preparação, vamos chegar mais especificamente ao assunto em si e considerar primeiro as coisas que são estabelecidas no primeiro versículo, ou seja, na oferta gratuita que Deus faz pelo profeta, que são três. Primeiro, para quem ele o fez, isto é, para aqueles que têm sede e para que nenhum outro, pois assim são as palavras. Ou todo aquele que tem sede venha. Em segundo lugar, o que ele oferece a eles, mesmo tudo de bom, saciará sua sede espiritual como vinho, leite e água, saciam a sede corporal, dizendo, vinde e compra vinho, leite e água sem dinheiro. Em terceiro lugar, sobre que condição ele oferece isso, a saber, que eles creriam nele, em sua palavra e em sinal dela. Venham, tomem e desfrutem dela como sua, e isso é o mais difícil que o Senhor exige dele pelo profeta. Para falar desses três pontos, como eles estão em ordem, e para começar com o primeiro, vemos que é um ato grau de proveito na escola de Cristo, e um sinal do amor de Deus ter sede e desejar sinceramente as coisas celestiais como graça e vida eterna. Pois aqueles que fazem isso precisam ter conhecimento para discernir o preço e a excelência deles, e também sentir sua própria necessidade e necessidade deles, que eles apenas anseiam e são como os que famintos por falta deles. E por tudo isso, quem é mais desprezível aos seus próprios olhos, ou aos olhos dos outros do que esses? E no entanto, estes são convocados pelo profeta, como vemos, entre todos os outros, enquanto eles, como os publicanos, pensam estar longe e não procuram tal coisa, para desfrutar e ser participantes daquilo que é o melhor de todos. E da mesma maneira fala o Espírito Santo em outras escrituras, como no Evangelho de São João, se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7,37, significando o mesmo que o profeta aqui faz. E nosso Salvador, em outro lugar, profere o mesmo de forma mais clara e completa, embora não nas mesmas palavras, dizendo, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Lucas capítulo 5, verso 31. E novamente eu vim não chamar os justos, mas o pecador ao arrependimento. Marcos 9,13. De modo que a sede da graça não é a graça comum de Deus, e de acordo com o preço que o Espírito Santo a estabelece, ele avança aqueles que o têm muito acima de muitos floreadores, que ainda assim dão uma pequena demonstração de religião e bondade. E isso eu ensino publico deliberadamente e de bom grado por causa deles, que pela bondade de Deus alcançaram essa graça em boa medida, e ainda temem que eles sejam os mais miseráveis de todos os outros, para que possam ver a misericórdia de Deus muito maior para eles do que eles pode ser persuadido de que é. Mas enquanto eles relatam tão mesquinhamente seu estado que é bem feliz, ainda assim eu sei que há outros que ficam muito mais aquém deles no desejo fervoroso de coisas santas e celestiais, e têm apenas o desejo de ouvir pregadores em algum momento, e como eles disser, em seu bom humor e de outra forma são mais vaidosos e inúteis quanto outros que ainda estarão prontos para pensar que são aqueles de quem um profeta aqui fala. Pois acontece muito comumente que eles aplicam incorretamente escrituras confortáveis para si mesmo que não pertencem a eles, e aqueles a quem ele pertence de fato os afastaram dele, tão rápido pela incredulidade como não percebendo a eles. Por isso, definirei de maneira um pouco mais completa e clara minha mente, de acordo com o profeta sobre essa sede. Portanto, para que os homens possam provar, sem se enganar a si mesmos, que tem essa sede que o profeta exige, a qual está anexada uma promessa tão preciosa de obter o que eles desejam, devemos entender que quatro coisas são necessárias para serem conhecidas. A primeira é quais são as verdadeiras propriedades da sede. Em segundo lugar, as causas de por que Deus requer isso. Em terceiro, quanto tempo devemos ter sede? Em quarto lugar, como podemos chegar a isso? Primeiro, no que diz respeito ao primeiro, as propriedades dessa sede podem ser melhor vistas considerando-as na sede natural, a saber, essas duas propriedades, aquela que aquele que tem sede deseja ainda ardentemente a bebida para que não possa ficar quieto, mas através da esperança disso. A outra, que também é consequência disso, é que se for adiada, ele não pode fazer nada, mas está pronto para desmaiar por falta dela. Ambos são mais claramente vistos na sede de Sansão, que tendo matado 1000 homens dos filisteus, como uma queixada de jumento, ficou com sede e invocou o Senhor e disse, você deu este grande livramento nas mãos dos teus servos, e agora morrerei de sede? Juízes 15:18. Significando que ele não podia suportar nem fazer nada sem beber. Agora, para aplicar-os à sede espiritual, disse verdadeiramente que ele tem sede do perdão de seus pecados,
da vida eterna ou de qualquer graça de santificação. Não quem deseja e ora por eles, mas ainda pode seguir seu caminho sem eles, ou a certeza e certeza deles e ainda pode estar bem contente. Mas aquele que desmaia em sua alma por falta deles, não pode fazer nada profundamente, nem espécie, sem alguma verdadeira a persuasão de aplicá-los. E isso é evidente para ser visto nos servos de Deus, tanto na escritura mencionada, como também em nossa experiência diária com quem convivemos. Para o primeiro, veja o exemplo de Davi quando ele desejou alguma graça de Deus, como misericórdia para cobrir seu pecado, a liberdade de adorá-lo entre o povo de Deus, a presença de Deus no conforto de sua alma, ou o conhecimento de sua vontade. Como ele testemunha essa sede de estar nele quando buscou isso? No Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo as tuas grandes misericórdias e a multidão das tuas compaixões. No Salmo 42 ele diz no versículo 1: Como servo cruza pelo cio das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Verso 2: A minha alma tem sede de Deus, sim, do Deus vivo. Quando irei me apresentarei diante da presença de Deus? Minha lágrima tem sido meu alimento dia e noite, enquanto diariamente me perguntam: onde está o seu Deus? Em outro salmo: ó Senhor dos exércitos, como uma vez são as suas moradas, minha alma anseia assim e desfalece pelos cortes do Senhor. Mas que eu não acumule muitos testemunhos sobre um assunto tão claro. Em nossa própria observação, seja de nós mesmos ou de nossos irmãos, que maravilhosos suspiros e sinceros anseios vimos no povo de Deus, para obter o que eles desejavam, como quando ele começou a obrar da graça neles, quando ele os levou ao amor. Pela vida futura, ele deu olhos para ver a escravidão do medo, duvidando do perdão de seus pecados, e que tesouro precioso é mortificar e submeter suas paixões incontroláveis e a força de suas grandes ofensas, que desejo, eu digo, de ser liberto e posto em liberdade foi visto. Que suspiro e desejo incansável da graça que eles buscaram houve neles. Essas afeições testemunharam que havia essa sede neles, que até que tivessem alguma palavra de conforto de Deus, que só pode fazê-lo de modo algum poderia ser satisfeitos. Nem era assim com eles apenas em um estado de espírito e por um tempo, pois assim um homem mau pode desejar coisas celestiais também. Mas isso continuou até que eles obtivessem seu desejo. E como eles obtiveram uma coisa boa, eles ansiavam por outra, como terei ocasião de mostrar depois. E também por uma medida maior daquela graça que eles já tinham. Essa sede do povo de Deus condena o que acontece em muitos outros lugares. E esse desejo de honra em honra e esforçar-se da palavra que cai ao se erguer e desaparece como uma sombra a se desfazer no terminar, quando o fruto dela deve ser maior. E no entanto, vendo que não podem e não querem aprender a diferenciar um do outro, o que é a verdadeira sede e o que é o ilusório, eles estão muito distantes pensando que tem esse tipo de sedentos de alimento espiritual da alma, quando ainda por isso que não foi dito sobre esse assunto. É manifesto de que eles estão longe disso. Se fosse apenas por isso que eles desistissem de buscar antes de terem encontrado a graça que precisa ansiar. E isso seja das próprias propriedades da sede, é a primeira das 4 coisas que estabeleci. Isso deve nos ensinar a não nos maravilharmos quando vemos muitos se afastarem de seu zelo, que pareciam adiatados por quem nunca foi plantado corretamente neles. Segue-se que o segundo ponto a saber, as causas pelas quais Deus exige que este sede esteja em nós, que não pode estar em ninguém senão em seus servos. E as causas são especialmente 3. A primeira, visto que devo será dada a sede corporal. A segunda, se não tivéssemos sede, não poderíamos ter a variedade de coisas boas que estão guardadas na palavra para nos fazer feliz, visto que elas não são extraídas de outra maneira senão pela sede delas. E por elas somos feitos participantes deles, como diz a bem-aventurada Virgem em seu cântico. O Senhor enche de bens os famintos e manda, embora os ricos ou cheios ou vazios. Lucas 1:53. Razão pela qual o pobre povo de Deus mostra seu desejo sedento, não apenas de muitas outras maneiras, mas também por isso, a saber, em seu trabalho ordinário para ouvir a palavra de Deus pregada e a muitos quilômetros de distância de sua morada, se eles não a tiverem lá, embora seja com zombaria e zombaria deles por isso, como estão longe de ter sede por si mesmos. A terceira causa pela qual Deus requer sede
É porque de outra forma nunca deveríamos saber o quanto somos devedores a Ele pela variedade de graça e coisas boas que recebemos deles, como fé, paciência, perdão dos pecados e etc. Salomão diz em Provérbios: o farto despreza o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27:7. De modo que sentimos tanta necessidade dele que nossas almas desfalecem e passa fome sem eles. Vemos e reconhecemos o que não poderíamos ter feito sem ele. Nem acreditaríamos facilmente a saber que o Senhor nos ama muito e que sua misericórdia é grande para conosco, sim, e que nas coisas da melhor espécie que outros lhe oferecem a Deus, assim como nós não damos importância a ele e tudo porque eles não sentem falta deles, mas poderiam, como pensam, estar bem, bastante sem eles e portanto, muitas das causas da sede. Terceira segue, isto é, por quanto tempo devemos ter sede? Pois parece irracional para muitos que devemos ser mantidos sempre em um ponto, pois ou devemos ter sede de uma graça, ou se isso não for exigido de nós, ainda que tenhamos sede de outra. Ao que a resposta é que devemos estar sempre sedentos, mesmo enquanto Deus tiver alguma boa graça para nos dar, e até que Ele se canse de nos conceder, que vendo que nunca será enquanto estivermos aqui, Deus sendo a fonte de todas as coisas boas nunca secas, e mais pronto para dar aos que a pedir, é para nosso benefício singular, e não a escravidão que podemos estar sempre sedento, enquanto ainda houver algo de bom vindo para nós. E de outra forma não estávamos sujeitos à oferta liberal que Deus faz aqui pelo profeta. Nem estávamos as pessoas a quem ele fala dizendo: todo aquele que tem sede vem às águas e beba. Se estiver aqui para ser desfrutado, ou uma garantia segura dele, se não pudermos compartilhá-lo aqui, que na vida futura o teremos. E não devemos pensar que quando obtemos algum dom ou graça de Deus, somos ordenados a pedir uma e a mesma coisa, o que seria contra o bom senso e a razão, mas por uma medida maior dela, como aumento de fé, amor e paciência quando já recebemos uma parte deles, e por coisas que ainda queremos falta, com o mesmo apetite de desejá-las, e sendo por elas, como na primeira angústia da sede e ferida de consciência, ansiamos pelo perdão dos nossos pecados. E estes quanto tempo devemos ter sede, é o terceiro ponto desta primeira parte. A quarta segue, a saber, como devemos chegar à sede e como deve ser mantida, que, sendo um dom tão digno de Deus, não deve ser negligenciado, mas como um apetite para o alimento corporal, para a preservação da saúde, é por todos os meios para ser mantida e procurada. Meios não são caros nem difíceis de obter, como em guloseimas corporais, mas estão prontos à mão, mesmo para ver nossas necessidades falsas, e na graça e no vazio dela, como quão fraca é nossa fé, quão fraca é nossa esperança, quão frio o nosso amor e quão dificilmente temos provas de nossa paciência. Além disso, observa as nossas corrupções, como suscetibilidade, perversidade, desejos impuros, ira, desejo de vingança, e em escravidão ele nos mantém. Se observarmos isso em nós mesmos, ele nos fará desejar o leite sincero da palavra. 1 Pedro 2:2, para nos guiar corretamente também para vigiar e orar, suspirar e gemer, para que possamos resistir o mal e nutrir o bem. Pois como o lavrador, trabalhando e suando no feno e na colheita, provoca a sede corporal, assim nós, trabalhando com nossos corações para colher e plantar conforme houver motivo, teremos sede até obter o que andamos e desejamos. E Deus, que nos chama para isso e promete em grande parte nos satisfazer, não zombará de nós, mas fará o que disser, isto é, satisfará nossas almas com coisas boas, e assim nós venha a ter sede. Mas quando vemos nossos corações assim possuídos e tomados pelo desejo fervoroso e constante das coisas boas, que sejamos, devemos também ser persuadidos a trabalhar pronta e voluntariamente, conforme a necessidade exigir, seja por oração, conferência ou semelhantes, para obtê-los, lembrando-se do que é dito no Salmo. Essa sabedoria deve ser procurada, isto é, com toda a diligência daqueles que têm prazer nela. Salmo 111, verso 2. Mas uma objeção aqui vou responder que incomoda alguns, e é que elas dizem: no início, quando os homens se voltam para Deus primeiro, eles têm sede e não podem ser satisfeitos com sua quietude e contentamento, mas depois não vem tal coisa neles. Eu respondo: embora todos não demonstrem isso depois, como fizeram no início, queixam-se
fazendo perguntas e lamentando seus desejos aos outros. Eles anseiam e anseiam por aquilo que consideram necessário para eles. E ainda carecem de falta, mas eles fazem e não mostram tanto. E isso é sabedoria que outros inexperientes e mais fracos em conhecimento da fé não podem fazer, mas devem mostrar sua sede, como eu disse. E isso pode ser percebido por eles mesmos, por seu cuidado e diligência diários, para nutrir a velha graça que já possuem e obter uma nova, e pelos cursos de sua vida pode ser percebido pelos outros. Mas se eles ficarem cheios, eles estarão em um caso doente. Sim, o primeiro ramo dos três nesta primeira parte foi tratado a saber, que são aqueles que Deus chama pelo profeta do resto do povo para participar das melhores notícias que já foram ou podem ser trazidas deles, isto é, tudo como sede. Segue-se o segundo ramo, que é quais são as coisas boas que terão os sedentos. O benefício que eles desfrutarão é responsável por sua sede, até mesmo pela coisa pela qual eles anseiam, pois a resposta do Senhor é que Ele a saciará. E se eles têm sede pela remissão de seus pecados e não podem ser satisfeitos sem ela, eles devem participar disso. Se para a fé aprender e pela qual eles possam saber que são perdoados, isso lhes será concedido também. Se para a vida eterna eles a desfrutarão no devido tempo, quando esperaram o tempo pacientemente. E o mesmo digo das múltiplas graças do Espírito que aqui se assemelham a esse refrigério corporal que sacia a sede, a saber, leite, água e vinho. Para me deter um pouco neste segundo ramo, para provar o mesmo, como algo se disse o primeiro, começarei com o que merece o primeiro lugar, a saber, como Deus promete a remissão de todos os pecados e, consequentemente, a salvação para sempre a todos os que têm sede dela. A palavra de Deus é abundante em prova do que ele faz, como a de Nosso Senhor em São João, onde ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A concessão gratuita de Cristo se esforça com isso. No 11º de Mateus, ele quer dizer o mesmo em outras palavras, onde ele diz, vinde a mim todos que estáis de brato, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Mateus 11:28. Ele alivia as consciências sobrecarregadas, perturbadas pelo temor da ira de Deus, que lhe é devida, mas ele deve tirar a culpa de seu pecado e o castigo devido a ele, perdoando e remindo como se nunca tivesse sido cometido. E por esses meios ele alivia o maior tormento que já afligiu a alma do homem. Portanto, a pessoa aflita pode ser ousada com referência para levar esta e outras escrituras semelhantes para quietar sua mente angustiada e para afastar sua intolerável inquietação que antes o oprimia. E mesmo assim, os fiéis servos de Deus declaram sua mente e vontade para as pessoas no mesmo caso, como Pedro no 2º do Atos, quando certos homens foram punidos em consciência por seus pecados e vieram a ele e aos outros apóstolos dizendo, na angústia de seus corações, homens e irmãos, que faremos? Atos 2:37. Ele respondeu com efeito assim, procurai ser perdoados os vossos pecados, a saber, que assim pelos sinais que Cristo a deixou, e você pode ficar quieto. Mas como eles poderiam buscar isso se Cristo não lhe tivesse dado liberdade tanto para fazê-lo, quanto para encontrá-lo? Por tudo isso, fica claro que nosso Salvador forneceu uma ajuda e um remédio muito gracioso para todas as consciências aflitas e que é tudo um caso só, para que eu possa lembrar de sua memória o modo de falar estabelecido em nosso texto. Promete sobre sua fidelidade que ele saciará esta sede de anseio pelo favor de Deus e o perdão do pecado em que foi encontrado. Primeira objeção. Mas enquanto estou anotando isso, acho que ouvis algumas objeções aqui. Isso é bom demais para ser verdade, pois nós, diz ele, sofremos profundamente porque nunca podemos nos apegar a esta verdade que ainda buscamos com lágrimas e fizemos queixas amargas porque não podíamos acreditar. E portanto peçamos que não há tal conforto para nós. Resposta. A esse, portanto, respondo que eles não devem concluir contra si mesmos em bases de tal fracas, mas esperar ainda. Pois esta doutrina foi fortemente provada e ainda pode ser provada para aqueles que não são satisfeitos por outros testemunhos também, como por aqueles que foram estabelecidos. E portanto eles não estão longe da graça pela qual podem aplicá-la a si mesmo. E quanto mais improvável lhe parece ser verdade, porque é tão bom e confortável, eles devem saber que recomenda a grande bondade de Deus para com o homem, e assim para com eles na profundidade de sua miséria, quando lhe parece ser inevitável. E mais altamente ele deve ser louvado por seu amor e bondade indescritíveis, e é verdade que nada mostra mais o amor de Deus por nós do que isso, como sendo o dom de maior preço que ele pode nos conceder.
Segunda objeção. Outros objetam que dificilmente podem pensar que Deus irá tão facilmente e por nada em nosso favor oferecer tão amplamente aqueles que tanto provocaram de tantas maneiras, a saber, que se nós apenas tivéssemos sede, ou melhor, coisas que teremos nossa sede saciada quando ainda não vem, que é necessário tanto como ter antipatia e aversão ao pecado, como esta grande oferta de misericórdia, sem a qual nenhuma misericórdia pode ser demonstrada. Resposta. Para a primeira parte desta objeção, esta resposta deve ser feita, que é para a maior honra de Deus que ele vencerá o mal dos homens com o bem, deixando-nos um exemplo nisso que devemos seguir a ser como ele, e que ele enviou seu Filho ao mundo por aqueles que são ímpios e indignos. Romanos capítulo 5, verso 6. Segunda resposta. É para a segunda parte da objeção que uma promessa tão grande e preciosa é feita aos nascidos do amor de Deus e de vida eterna. Sem deixar e abandonar o pecado até este ponto, eu exijo a observação diligente de minha resposta. Digo, portanto, que todas as coisas não podem ser mencionadas de uma vez só, ao lidar com alguns pontos da Santa Doutrina para que não caiamos em confusão. Nem ao lidar claramente com essa sede é necessário falar de renúncia ou propósito contra o pecado, senão no modo de estar preocupado com a sede, isto é, respondendo-lhe como uma objeção, como aqui faço. Portanto, a esta parte da objeção, eu respondo que aquele que realmente tem sede de salvação não pode fazê-lo sem abominar o pecado em que mais se deleitou. Essa sede da água da vida secará pouco a pouco o calor do pecado, não de outra forma do que o sol quente e escaldante faz a poça úmida e macia, quero dizer, na medida em que a semelhança serve para esse propósito. E portanto que qualquer um faça isto bom, que ele tem sede, e eu farei isto bom pela palavra de Deus, que sua sede será saciada e seus pecados perdoados. Agora, pois, onde estão aqueles que dizem, os pregadores nos exortam tanto que nunca estaremos capazes de seguir a doutrina que eles nos ensinam sobre o caminho para a vida eterna? Digo, se o caminho que estabelecemos é duro, é pela dureza de seus corações. Caso contrário, quem desejaria que o caminho fosse mais fácil do que está aqui estabelecido para ser? Aquele que tem sede terá a vida eterna, e no entanto, visto que é tão fácil que todos os que desejam ser participantes da vida olhem bem e cuidadosamente para isto, que eles não tenham menos que testificar a eles do que isto, a saber, que eles têm a sede que foi estabelecida para preciso. E aqui, para um tratamento mais completo deste ponto, entrarei no terceiro ramo desta primeira parte, ou seja, o que Deus exige daquela cuja sede ele saciará, ou seja, que venha a ele por isso. Isto é, creia e ele fará de fato como ele promete, até mesmo satisfará a alma daquele que tem sede com o que ele deseja e, portanto, com a remissão de pecados e salvação, se é disso que ele tem sede. Essa fé é aquela fé que o profeta requer quando fala da vinda exigida deles que eles venham. Assim como nosso Salvador, também em São João, significa o mesmo vindo a ele, onde ele se faz vir e crê ambos um. Aqueles que vêm a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35, significando que nunca faltará alimento espiritual, ou seja, o que sua alma anseia por quem crê em dele. Portanto, vemos que é requerido aqui que as pessoas sedentas que são chamadas pelo profeta, dentre todas as outras para beber e se refrescar, creiam que Deus quer dizer, como ele fará e realmente o fará, o que permanece com grande razão que ele deveriam fazer isso. Pois embora o Senhor os lege e os conceda livremente a eles, ainda assim, se eles não o pensam e portanto não dão crédito a ele, como eles podem ser melhores por isso? Tampouco precisam temer que presumam e sejam muitos ousados em se agarrar e acreditar nisso, pois enquanto desejam a Deus prometer, concede-lhe seu desejo, quem o tirará deles? Não, se Deus justificar, ninguém poderá condenar. Romanos 8:33. E se você perguntar por que Deus quer que eles acreditem, eu digo para que eles possam ver a bondade de Deus para com eles, que tendo sido tão humilhados pela visão de sua indignidade, até as portas do inferno em sua própria persuasão, verão com mais admiração a altura da glória que são por eles exaltados, e isso ele crendo e considerando fazer como São Pedro diz, amem-nos e regozijem-se com gozo indescritível e glorioso. 1 Pedro 1:8. Ao passo que de outra forma não poderiam fazer nada disso. E não vemos por isso que há uma grande razão pela qual Deus exige que todos os seus que nele creriam em seu Filho
mesmo para que eles possam ver sua benignidade que antes estavam escondidas deles, e se alegrando com isso, mas do que poderiam ser trazidos pela voz de um anjo, que eles amá-los e ser zelosos em seu serviço, que por nenhum outro meio eles poderiam ser trazidos, tanto que trabalhem acima de todas as coisas para que possam ter essa persuasão do sabor de Deus, que veja que não tem menos do que essa fé não fingida neles, embora fracos, porque assuntos tão grandes e importantes são forjados e sustentados neles. Mas aqui, uma coisa mais devo acrescentar, embora depois eu diga algo sobre isso, isto é, como um homem pode provar que tem essa fé, visto que é facilmente posta em dúvida, e principalmente por aqueles que têm menos causa. E esta prova de sua fé e testemunho disso, eu acho que é mais adequado para mantê-los em tudo para que não vacilem, como aqueles que não têm dever para fazer e devem fazer, embora falem grandes palavras sobre isso. E não posso fazê-lo de forma mais breve nem mais concida, porque, dizendo-lhe que se eles apegarem a esta preciosa promessa de salvação por Cristo, eles devem saber que tanto recebem um espírito de santificação que clamam neles, Abba Pai, e os santifica, e mais claramente assim como eles desejam perdão de seus pecados, como eles desejam e se esforçam pela reforma de suas vidas, e também o desmame de seus corações do mal. E onde isso for feito, não digo mais sobre isso neste lugar, sempre provará que existe essa fé eficaz. Isso eu disse desta primeira parte dos 3 ramos delas, a saber, deste tipo de sede deles pela remissão dos pecados e vida eterna, pois há outras sedes além dessas, como dei ao leitor para entender antes, das quais lhe darei um gostinho, embora mais brevemente, no próximo sermão, visto que já tratei disso em grande parte no exemplo mencionado anteriormente, que pode dar luz ao leitor, para que quaisquer coisas boas pelas quais eles anseiem, eles possam ter a certeza de que as obterá.